Natamira, a minha pergunta é: por que que nas áreas mais periféricas da cidade as pessoas costumam dizer que o dia inteiro não tem água, que a água começa para 6 horas da manhã e começa a voltar 4, 6 horas da tarde? Muitas vezes a água tá com uma cor complicada, tá suja, e aí as mulheres têm que acordar de madrugada para lavar a roupa, para fazer o serviço de casa. Por que que isso acontece principalmente nas áreas periféricas e no centro a gente não está tendo esse problema? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes. Bom, pessoal, não é novidade, né, que nesse momento, que é um período de estiagem, algumas cidades, assim como Ouro Fino, passam por processos de racionamento. Ouro Fino, a gente pretende, né, trabalhar para que isso não aconteça nos próximos anos, mas hoje a realidade é essa, a gente está sobre um racionamento. O que se dá o racionamento? O que se dá o racionamento é a falta de produção de água por nascentes nas captações superficiais. Quando aliado a isso, a gente poderia lançar mão de captações subterrâneas, que seria o caso de poços artesianos. Porém, poços artesianos, eles são utilizados com critérios e existe aí uma questão ligada de energia, vazão, interligamento elétrico, que é uma questão que outra hora até eu posso explicar isso com mais detalhes. Mas o fato, que é a principal pergunta do porquê das extremidades do centro urbano não possui abastecimento em relativo ao centro, é justamente por questões ligadas a pontas de rede. O que é isso? Quando o sistema foi criado lá atrás, alguns anos atrás, começou-se do centro para as extremidades. Então, os reservatórios praticamente começam a ser interligados do centro para as extremidades. Como os bairros vão acontecendo, ou o sistema vai se ampliando, ou o sistema cria-se pontos alternativos, que, por exemplo, a gente cita o poço artesiano, certo? Então, o primeiro motivo é isso. A segunda questão é justamente os locais onde existe o abastecimento via poço artesiano, também nesse período, de uma certa forma, há uma queda na vazão subterrânea, entendeu? Existe poços que eu tive o histórico aqui no departamento, que tinham uma vazão determinada e hoje a vazão dele é menor. Então, isso nos projetos de loteamento a gente tem que levar em consideração para aprová-los, porque às vezes no momento da aprovação você aprova um loteamento que seja alternativo com abastecimento, por exemplo, é inviável o sistema central chegar até ele precisa ter um sistema autônomo de abastecimento e normalmente se afere o cálculo pessoa, né, consumo, dia, vazão, poço. Temos que levar em consideração também essa questão talvez dessa perda de vazão em determinadas localidades onde acontece o abastecimento via poço. Porque nessa época de estiagem, o meio como um todo sempre é vulnerável. Entendeu? Bom, gente, eu espero ter explicado um pouco sobre isso. Qualquer dúvida, podem estar conversando com a Gabriele, né? Isso. Gabriele, e ela vai passando para a gente aqui, a gente vai explicando, tá? E tem alguma previsão para resolver isso? Alguma forma de, por exemplo, talvez um dia deixar a água ligada, no outro dia em outro bairro, algo do tipo que as pessoas possam pelo menos conseguir lavar a roupa? Tá, com relação ao racionamento, que eu esqueci de mencionar, que agora que eu entendi, existe localidades que a água ela chega com mais facilidade por questões hidráulicas. Por questões de como a cidade foi construída no início e como esses bairros foram interligados a esse sistema, no caso, interligados ao sistema e no caso o poço artesiano por conta da baixa de vazão. Infelizmente, por questões hidráulicas, a gente percebe, por exemplo, uma rua em um determinado bairro, acho que é um Montanhês, se eu não me engano, que o bairro tinha água e uma rua não tinha. E conversando com a equipe, né, o pessoal que conhece a nossa rede subterrânea, a nossa rede hidráulica, foi aferido um detalhe técnico que poderia ser a solução desse problema.
Então, essa possibilidade de ouvir o operacional e apoiá-lo na tomada de decisão foi muito importante para corrigir esse problema nessa determinada rua. Então, às vezes, as questões também podem ser hidráulicas, como também pode ser pressões hidráulicas na rede. Por exemplo, uma informação básica é que durante o dia a gente tem uma menor pressão na rede porque existe um consumo. Por exemplo, quando a gente vai adentrando a madrugada, esse consumo tende a ser menor, as pessoas estão dormindo, consomem menos água e o próprio sistema se recarrega. A questão é que, com a falta de chegada de água do manancial superficial na ETA, você não tem água via gravidade para poder suficiente para poder tratar a necessidade da cidade, onde que entra o racionamento para poder racionar de uma forma sensata momentos de maior consumo. O que a gente pensa nesse momento? É muito mais fácil a pessoa desperdiçar água durante o dia do que à noite. À noite o consumo acaba sendo concentrado. Por exemplo, a pessoa que, infelizmente, eu também não concordo com isso, mas que deva acordar ou alterar a sua rotina diária por conta de água, mas ela está determinada a fazer aquele trabalho de um modo focado. Então, assim, ela vai ser eficiente no consumo dessa água. Entendeu? Quanto que se, por exemplo, invertesse durante o dia, talvez a gente não conseguiria manter o sistema ativo ao ponto que possa entrar até muito mais ar nas redes, que é um dos problemas hidráulicos que a gente tem. O pessoal aí, é uma linguagem popular para isso, entra ar na rede, depois você não consegue tirar, entendeu? Por falta de um abastecimento em continuidade. Bom, na nossa gestão, né, no caso da nossa equipe, através de um olhar técnico, eu pretendo estar sanando essas questões, que é o que ocorreu hoje, por exemplo, num determinado bairro, Jardim Belo Horizonte, que é um bairro localizado na extremidade central da cidade de Ouro Fino. Como resolver, como buscar a solução para uma questão dessa? Bom, não é culpar ninguém, mas ir até o local, chamar os mapas do loteamento que foi aprovado com redes, buscar as alternativas viáveis que possivelmente não são as melhores, mas existem, dá para a gente pensar em utilizar, entendeu? Como aconteceu, e tentar sanar o problema de uma maneira a minimizá-lo, pelo menos. Porque a gente sabe que a necessidade ela vai um pouco além. Não é de uma hora para outra que a gente consegue sanar esse problema de vários anos. Então, primeiro momento, calma da população, né, com esse momento, é um momento de estiagem. O governo está trabalhando para que isso seja sanado, através até da captação Gargatá, que é um outro detalhe, que se você, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas que nesse caso, nesse bairro, foi reativado um poço artesiano. É um poço que podia estar no local melhor? Poderia. Poderia ter uma vazão maior? Poderia. Porém, é o que a gente tinha para utilizar e já colocamos hoje a equipe de trabalho para fazer a interligação dele junto ao bairro Serra do Sol, para poder justamente minimizar o problema naquele local. Então, a questão da água que está sendo cortada, ela vai continuar até chover. Não tem o que fazer nesse ponto. Tá, olha, não é o que eu não diria assim, não tem o que ser feito, porque a gente está buscando medidas de curto prazo. Soluções de problemas você estabelece, curto, médio e longo prazo, principalmente falando de saneamento, né? Principalmente saneamento. Então, medidas de curto prazo, o que estão no nosso alcance, estão sendo feitas, que são, por exemplo, essas conexões técnicas emergenciais. Por exemplo, interligar um reservatório. Outro exemplo, esse exemplo foi um outro exemplo que já aconteceu, a obra está pronta, depois eu até te mando detalhes. A gente interligou o reservatório do bairro Reserva do Vale com o bairro Novo Horizonte. Por quê? Novo Horizonte, ele estava com um problema concentrado, entendeu? Com relacionamento a pouca vazão. E como a gente tinha o Reserva do Vale, um poço ocioso, digamos assim, não sendo usado dentro da sua potencialidade, a gente optou por fazer essa obra. Essa obra é mais ou menos ali de uns 300, depois eu te passo os detalhes, mas é aproximadamente de uns 300 metros de interligação de rede. Então são obras cirúrgicas, de curto prazo, e que já trazem um resultado imediato. Então isso a gente está buscando fazer, que é, por exemplo, essa interligação agora do poço
do Jardim Esplanada com o loteamento Reserva Vale do Serra do Sol. Se eu falar algum bairro errado, desculpa, porque eu estou pegando a manha. Entendeu? Outra obra que a gente tem, que ia se começar dessa obra hoje, mas a gente optou em já começar essa do Serra do Sol. Vamos trabalhar melhor o poço do Alto Palomos 2. É um poço também que está sendo utilizado não na sua totalidade. E nesse momento de escassez, eu acrescento que o uso de poços artesianos deve acontecer com critérios. Concordo com isso em primeira mão, porém a gente está num momento de racionamento e com pessoas precisando de água. Então eu creio que nesse momento o que a gente puder utilizar, a gente pode buscar e utilizar. Dentro, logicamente, que seja uma forma legal, né? Perfeito? E talvez buscar o uso mais eficiente desse poço, trabalhando com ele o abastecimento do reservatório do Alto, que possa trazer um bom resultado ali no bairro do Montanhense. É isso que a gente espera, que há um problema também que a gente tem de abastecimento em alguns setores, que uma rua foi resolvida, mas que a gente pode estar melhorando ali e, consequentemente, essa água ser expandida para as extremidades. Então, a gente trabalhando de forma mais eficiente a pressão, né, no ponto central, a gente faz com que a água nas extremidades cheguem, talvez com mais facilidades, e possam chegar com mais horas durante o dia. E se uma pessoa estiver tendo problemas, assim, ininterruptos, quanto essa falta de água, mesmo de noite a água não cheia, ela deve entrar em contato com o DEMAI. Porque não é normal. Pode ser um problema de hidráulica de rede, pode ser um problema, já teve casos de ser entupimento, entendeu? Tem casos que eu aconselho até a pessoa a fazer uma aferição interna antes de ligar para o DEMAI, porque já houve casos de ser problemas de entupimento da entrada. Como há um espaço, né, de abastecimento, normalmente essas fuligens acabam se soltando da tubulação e entupindo, né, a entrada de água. Então é legal até o consumidor fazer essa inferição interna, caso isso não resolva e seja uma questão pontual, não seja no horário de racionamento, entrar em contato com a nossa equipe de manutenção, com o nosso aqui, existe aqui o WhatsApp, existe os canais via digital. Aí a gente pode estar deslocando uma equipe e tentando solucionar o problema, como já aconteceu, por exemplo, numa rua do Montanhense. Perfeito. E um problema comum durante o racionamento é que a água chega suja. Exatamente por quê? Porque existe espaços. Bom, chega suja. Primeiro a gente... Existe alguma dica de como resolver, o que fazer? Não deixar faltar água. Primeira questão, o abastecimento deveria ser por continuidade, né? Qualidade e continuidade, né? Mas é complicado resolver um problema desse, assim, de primeiro momento. É o tal do problema que você resolve a médio e a longo prazo, com troca de tubulação. Por quê, pessoal? O que acontece? Quando o tubo, a gente parte aí de redes que são antigas, que são redes que foram instaladas da região central e foram ramificadas através de conexões com as extremidades da cidade. Então, com o tempo, há uma necrose dessas redes. Isso existe ferro fundido, isso existe algumas ainda de amianto, se eu não me engano, outras tubulações, principalmente, que causam essa incrustação, entendeu? E com a parada do abastecimento, isso acaba facilitando a liberação dessas partículas junto à água, e vão parar justamente na casa do consumidor. E com certeza, é muito chato você estar com a sua roupa na sua máquina e você receber uma água suja, né? Então é muito triste isso, mas a médio prazo a gente tem metodologias técnicas, existe técnicas dentro da engenharia que pode estar corrigindo esse problema sim, tá? Mas é um problema que já não é de curto prazo. De curto prazo seria não deixar faltar água na rede. Perfeito, minhas perguntas eram essas, se você quiser acrescentar esclarecer mais alguma coisa. Bom, fazer uma atenção para o pessoal, né? Fazer um uso consciente, porque a partir do momento que você recebe a água na sua casa, você diz assim, bom, estou dentro do meu horário de consumo.
Mas às vezes acontece isso, você está numa posição pelo sistema, entendo, pelo sistema de hidráulica, pelo sistema de rede, mais privilegiado do que outra. E quando você acaba fazendo um uso mais consciente, você desliga, como se você se desligasse a sua casa do sistema da cidade. Quando isso acontece, há uma concentração de pressão em uma determinada casa. Imagina que, às vezes, você fecha a torneira na sua casa e você alimenta outras duas, entendeu? Então, o uso racional, principalmente no horário de racionamento, ele se faz muito importante, entendeu? Que, às vezes, a pessoa pensa assim, né? Eu estou dentro do meu horário de consumo, agora eu vou encher piscina, agora eu vou lavar a rua. Bom, se atenham no que é essencial. Isso é a minha dica. Porque o problema, ele existe, não é de agora, em primeiro momento, esse problema não começou em 2022, eu sou morador de Ouro Fino há 15 anos e também convivo com isso, e é que na minha casa eu sou engenheiro, sou consultor, eu já tenho um reservatório mais amplo, né, também. E é uma dica, né, para as pessoas também, justamente isso. Parece que não, mas às vezes você ampliar o seu sistema de reservação seja interessante, porque você consegue captar do sistema nos momentos da estática, que seriam de madrugada. Então, às vezes a pessoa tem uma caixa de 300, uma caixa de 500. Às vezes vale a pena instalar mais uma caixa de 500 litros, ou quem puder instalar alguma outra a mais. Quando chover, existem técnicas de captação de água de chuva para você fazer uso para lavar quintal, para você aguar o seu jardim. Entendeu? Existem formas conscientes que, mesmo fora do racionamento, a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E o meu trabalho aqui no DEMAI, após, né, esse trabalho complicado, que é cuidar desse momento de racionamento, é implementar medidas que justamente possam trabalhar a conscientização ambiental, para que o pessoal descubra que você trabalhando em captações, em zonas de recarga, plantio de árvores, vamos ser mais claros, né? Plantio de árvores nas nascentes, plantio de árvores em topos de morro, isso ajuda a produção de água na bacia, você tem uma maior produção. Isso existe uma explicação técnica, mas não vem a questão agora. Mas o simples fato de você fazer esse trabalho, a médio e longo prazo, você já está contribuindo para que tenham água as pessoas de amanhã. Outra questão, o pessoal que trabalha nos sítios, que são de sítio, eles têm alternativas. Normalmente buscam através de uma nascente, normalmente furam poços, né, semi-artesianos, como o pessoal diz. Mas o pessoal da cidade não, você está limitado em um espaço territorial, 300, 350, 200, até menor às vezes. E como você busca a sua alternativa? Você está ligado ao sistema e depende do sistema. Então eu compreendo quando a dona de casa liga e está brava com a empresa. Lógico, com certeza. Mas soluções existem e se a gente puder implementá-las, isso deixa de acontecer. Só um exemplo, consegui já, né? A gente vai ter aqui a visita do pessoal de Extrema. Eu quero trabalhar, como eu disse, a questão da sustentabilidade no DEMAI, e a gente vai começar justamente pelas 2 bacias que fornecem água para a cidade, que é justamente plantar essas árvores, fazer essa conservação de bacias, que um projeto mais detalhado a gente conversa depois. Perfeito, muito obrigada. Por nada, Gabriela.